Olá, bem-vindo ao videocast Prosa de Trabalho Entrevista. O assunto desta edição atinge mais de 1.600.000 crianças e adolescentes, segundo o IBGE. Trata-se do trabalho infantil. Combater essa violação de direitos é uma das prioridades do Ministério Público do Trabalho. Para falar sobre esse assunto, converso agora com a titular da Coor de Infância, Fernanda Brito Pereira. Bem-vinda, procuradora. Obrigada. Procuradora, eu começo perguntando o que é o trabalho infantil e quando um jovem com menos de 18 anos pode exercer alguma atividade no mercado de trabalho. O trabalho infantil é toda atividade econômica, de consumo ou de subsistência realizada por pessoas antes de atingirem a idade mínima permitida na legislação ou realizada em condições que não são adequadas. Então, no Brasil, nós temos a proibição do trabalho antes dos 16 anos, salvo a partir de 14 anos, na condição de aprendiz. Mas qualquer pessoa com menos de 18 anos que trabalhe não pode realizar determinadas atividades ou realizar o trabalho em algumas condições, como, por exemplo, trabalho noturno, trabalho perigoso, trabalho insalubre. Então, nós temos esses dois marcos, tanto a idade quanto o trabalho protegido. As condições e atividades que não podem ser realizadas por pessoas com menos de 18 anos. Há muitos mitos por trás do trabalho infantil. Quais são os riscos? Sim, existem muitos mitos. A gente escuta que é melhor trabalhar do que roubar, trabalhar é bom porque educa o caráter, mas esses mitos, na verdade, são formas de levar para a população ideias falsas de que o trabalho auxilia a criança ou adolescente a sair de uma condição de violência, quando, na verdade, o próprio trabalho infantil já é uma condição de violência. Normalmente, esses mitos colocam duas situações ruins para que a gente escolha qual é a menos ruim. Então, a gente nunca escuta, é melhor estar trabalhando que estar na escola? Todo mundo vai concordar que é melhor estar na escola. Mas para as crianças, principalmente mais pobres, não é dada essa opção. O que a gente escuta como mito é melhor ele estar trabalhando do que estar na rua. Mas veja, o trabalho na rua, inclusive, é uma das piores formas de trabalho infantil. Além de todos os riscos do trabalho em si, porque enquanto a criança está ocupada trabalhando, ela deixa de vivenciar a sua infância e a sua adolescência e deixa de gozar direitos que são próprios daquela idade. Então, ela deixa de estudar, ela deixa de ter lazer, acesso à cultura, convivência familiar e comunitária e, principalmente, o direito à educação, que ou vai ser inviabilizado, né? Porque se ela está ocupada trabalhando, ela não está na escola. E mesmo antes de sair da escola, porque a gente sabe que o trabalho infantil é uma das principais causas de evasão escolar, mesmo antes de abandonar os estudos, a gente sabe que o rendimento da criança que trabalha é baixo, porque ela chega na escola cansada, não é? Ela já chega de um turno de trabalho, então ela chega cansada, ela tem um pior rendimento e muitas vezes ela vai para a escola para se alimentar, porque ali vai ser o local onde ela vai fazer talvez a sua única refeição no dia. Então, o trabalho infantil tem diversos malefícios para crianças e adolescentes que são pessoas cujos corpos e as mentes estão numa fase especial de desenvolvimento. Ele está tendo uma maturação física, mental, sexual, psicológica, e isso é afetado pelo trabalho. Então, além dos riscos de acidente, nós temos também esse risco do desenvolvimento, né? O risco para o desenvolvimento que o trabalho causa. Há também a lista TIP. O que é essa lista e como esse dispositivo da OIT, a Organização Internacional do Trabalho, é útil aqui no Brasil? Bom, a lista TIP é a lista das piores formas de trabalho infantil. Ela é regulamentada pelo Decreto 6.481 de 2008, que regulamentou no Brasil a Convenção 182 da OIT. Então, a lista TIP, ela se baseia num parâmetro internacional que o Brasil aderiu, de identificar algumas situações como que causam um prejuízo adicional para além do trabalho comum. Todos os trabalhos, o trabalho impõe alguns riscos, não só para as crianças, mas também para os adultos. Todo trabalho possui riscos físicos, ergonômicos, químicos, enfim. Mas algumas atividades têm um risco acentuado. Então,
Por exemplo, a exploração sexual. A exploração sexual é uma das piores formas de trabalho infantil, porque, além de todos os riscos inerentes ao trabalho, ela ainda coloca a criança e o adolescente numa situação de mais vulnerabilidade, de um risco mais acentuado. O trabalho no tráfico de drogas, esse a gente chama, inclusive, que é o núcleo duro, né, do trabalho infantil. Mas nós temos, na lista TIP, 93 atividades que são consideradas piores formas de trabalho infantil e algumas muito comuns, como, por exemplo, o trabalho doméstico, o trabalho rural, o trabalho na construção civil, o trabalho nas ruas e outros logradouros públicos. Então, todas essas são piores formas de trabalho infantil que causam risco acentuado para o desenvolvimento, risco acentuado de acidente para crianças e adolescentes. O trabalho infantil ele pode estar ligado também a crimes como tráfico de pessoas e trabalho escravo? Sim, o trabalho infantil, nós temos alguns crimes que caracterizam o trabalho infantil, como, por exemplo, o tráfico para fins de exploração sexual, o trabalho em condições análogas de escravo, além de um ilícito penal. Algumas ações caracterizam também trabalho infantil. Então, eu vou voltar a falar de novo na exploração sexual, porque a gente escuta muito da prostituição infantil, né? Que seria a utilização de crianças e adolescentes em práticas de cunho sexual em troca de dinheiro ou promessa de dinheiro ou qualquer outro tipo de remuneração ou de utilidade. A exploração sexual é um crime hediondo. Ela não caracteriza prostituição, porque a criança e o adolescente não se prostituem, eles são explorados sexualmente. Então, é exatamente essa situação que você colocou. É uma prática criminosa que também consiste em um tipo de trabalho infantil. E por isso precisa de repercussão, a gente precisa evitar essas práticas, mas se não for possível evitá-las, a gente precisa que, diante da sua caracterização, tenhamos a devida reparação, tanto na esfera criminal quanto na esfera trabalhista. Novas formas de exploração de crianças e adolescentes também surgiram nas redes sociais, na internet. Com certeza. A ampliação do fenômeno e do acesso à internet nos trouxe uma exposição muito grande de crianças e adolescentes e novas formas de trabalho na internet. Nós temos principalmente a questão do influenciador digital, né? Nós sabemos que no Brasil, a única exceção, na verdade, para o trabalho para crianças ou para o trabalho com menos de 16 anos, sem ser na condição de aprendiz, é para o trabalho artístico. A Convenção 138 da OIT tem uma exceção no seu artigo 8º e prevê que crianças e adolescentes podem trabalhar na prática de atividades artísticas, ou seja, como trabalhadores artísticos, desde que eles tenham uma autorização específica e individual para esse trabalho artístico. Com o fenômeno da expansão da internet, da presença constante de crianças e adolescentes na internet, nós percebemos que a atividade de influenciador digital passou a ser largamente realizada por crianças. E esse trabalho é proibido, porque só é permitido o trabalho artístico. Então, quando o trabalho do influenciador for artístico, em regra ele não é, mas quando ele for, esse artista mirim pode buscar, então, uma autorização judicial para o trabalho infantil. E aí a sua manifestação artística nas redes sociais vai ser autorizada, assim como seria no mundo real, no mundo físico, certo? Mas nós temos hoje essa grande preocupação com os influenciadores que não executam trabalho artístico, que executam trabalho do influenciador, e nós temos a previsão desse trabalho e a diferenciação previstas na Classificação Brasileira de Ocupações, que é a CBO. Nós temos CBOs diferentes, tanto para o trabalho artístico quanto para o influenciador digital, e nós temos uma presença massiva de crianças e adolescentes na internet. Então, o direito dessas crianças, inclusive o direito ao não trabalho, precisa ser protegido também nas redes sociais. O ECA Digital contribui de alguma forma para enfrentar o trabalho infantil e é suficiente? Bom, o ECA Digital foi um grande avanço diante dessas novas práticas. A gente precisa pensar que ele se baseia
tanto na Constituição Federal, que é o nosso grande marco, né, o artigo 227 da Constituição, que além de elencar diversos direitos que são próprios da criança e do adolescente, também prevê esses sujeitos como sujeitos cujos direitos devem ter prioridade absoluta na sua realização. O interesse, a Constituição prevê não só a prioridade absoluta, mas o melhor interesse da criança e do adolescente, e essa doutrina da proteção integral foi normatizada no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, desde 88 com a Constituição, desde 1990 com o ECA, vamos dizer, o ECA comum, né, que a gente já conhecia, os parâmetros da proteção e da promoção de direitos de criança e adolescente já foram definidos. O ECA Digital traz uma atualização para as novas realidades, né, que surgiram com a difusão da internet. Então, ele é sim um grande avanço, ele prevê a obrigatoriedade das plataformas se responsabilizarem, verificarem o conteúdo, tirarem conteúdos que não são adequados, tanto para serem realizados por crianças, quanto para serem assistidos por crianças. Então, ele traz também a importância da família acompanhar, da família ter mecanismos para verificar o que está acontecendo ali, e a gente sabe que foi toda uma luta em razão de diversas violações de direitos de crianças e adolescentes que estavam acontecendo no ambiente digital, e à vista de todos. Então, ele é sim um grande avanço, mas ele ainda não é suficiente. A gente precisa implementar e concretizar os direitos que estão ali previstos. Inclusive, nós temos decretos regulamentadores e ações do Ministério da Justiça, junto com outros órgãos, inclusive com o Ministério Público do Trabalho, para trazer a melhor regulamentação e a melhor implementação desses direitos que foram agora previstos no ECA Digital. A questão da pejotização agora está nas mãos do Supremo. Como que a pejotização afeta o combate ao trabalho infantil? Olha, a pejotização ampla e restrita, que pode surgir de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, terá um impacto devastador no combate ao trabalho infantil. Isso porque uma das nossas principais, eu diria talvez a principal política pública de combate ao trabalho infantil e de garantia de profissionalização para adolescentes e jovens é a aprendizagem profissional. A aprendizagem profissional a cota, né, a gente chama de cota da aprendizagem, ela é calculada de acordo com o número de empregados das empresas de médio e grande porte. Se a pejotização vai permitir, pode, inclusive, zerar o número de empregados seletistas das empresas, porque você pode ter uma empresa com 500 trabalhadores PJs, se isso vier a ser autorizado em uma decisão do Supremo, né, e aí é importante a gente ressaltar isso, porque vai ser uma mudança muito grande nas relações de trabalho sem qualquer alteração legislativa, é uma mudança que vai vir de uma decisão judicial, se vier, ela vai impactar na cota, porque se eu vou ter uma diminuição do número de empregos, uma substituição do trabalhador seletista pela MEI, pelo PJ, que em regra vão ser fraudulentos, eu vou ter um número menor de cota para cumprir. Se eu não tenho, se a cota é baseada no número de empregados e eu não tenho empregados, ou tenho o número de empregados diminuído, a minha cota também vai ser diminuída. Então, nós temos hoje 740 mil contratos de aprendizagens ativos. Esse dado é de outubro de 2025. Nós temos aproximadamente 1 milhão de vagas de aprendizagem, né? E isso pode ser esvaziado ou reduzido muito drasticamente se a pejotização ampla e restrita for aprovada. Então, nós vamos ter um impacto no enfrentamento ao trabalho infantil. Dados da PNAD demonstram que grande parte dos adolescentes que trabalham tem mais de 14 anos, ou seja, eles poderiam estar em programas de aprendizagem profissional. Mas se essa política pública pode ser esvaziada com a pejotização, a gente perde uma grande frente de enfrentamento ao trabalho infantil. Procuradora, e a questão do Estatuto da Aprendizagem? Bom, o Estatuto da Aprendizagem foi aprovado na Câmara dos Deputados e agora ele já foi enviado para votação no Senado.
O Ministério Público do Trabalho tem se posicionado contrário à sua aprovação, porque nós temos ali diversos dispositivos que podem enfraquecer a aprendizagem. É triste falar isso, mas é uma política pública tão importante e tão emancipatória, porque ela promove, ao mesmo tempo, o ingresso protegido no mercado de trabalho, porque você tem ali uma entidade de formação que vai acompanhar aquele vínculo, e você promove a profissionalização, porque para estar na aprendizagem, o adolescente ou o jovem, ele precisa estar matriculado e fazendo um curso de profissionalização que vai capacitá-lo para o seu ingresso e para a sua permanência no mercado de trabalho. Só que a aprendizagem sofre ataques de todas as frentes. Nós falamos recentemente da pejotização. O Estatuto da Aprendizagem prevê a possibilidade, primeiro, que ele exclui algumas atividades do cumprimento da cota. Então, isso já reduz drasticamente o número de vagas, o número de oportunidade. E, ao mesmo tempo, tem uma previsão de redução do pagamento da multa em caso de não cumprimento. E esse valor que é cobrado para a multa, ele é menor do que o custo de um aprendiz. Então, na verdade, da forma como está previsto no Estatuto da Aprendizagem, o pagamento da multa passa a ser não uma previsão para inibir uma conduta, mas ela passa a ser uma troca economicamente vantajosa. E ainda é previsto que essas multas arrecadadas pelo descumprimento da aprendizagem vão ser vinculadas a um fundo que vai reverter para o setor econômico que gerou aquela multa. Então, na verdade, o empregador vai se beneficiar, tanto porque ele vai ter um custo menor do que da contratação de um aprendiz, como porque ele vai se beneficiar no setor econômico daquela reversão da multa. Então, o MPT fez algumas discussões, buscou mobilização social, diálogo social, fizemos nota técnica justamente para tentar barrar, né, buscando a não aprovação do Estatuto da Aprendizagem, que agora segue no Senado Federal. E como o MPT combate o trabalho infantil? Bom, além de atuar em denúncias que são autuadas dentro do Ministério Público e viram procedimentos de investigação, todas as vezes que o Ministério Público recebe uma denúncia de que tem uma criança ou um adolescente, uma criança trabalhando sempre vai estar numa situação de trabalho infantil, ou um adolescente numa situação de trabalho irregular, o Ministério Público instaura uma investigação e atua para verificar aquela situação e afastar aquela criança do trabalho. E aí é importante ressaltar que a proibição ao trabalho é para proteger a criança, mas a criança e o adolescente que trabalham, mesmo que de forma irregular, a irregularidade é promovida pelaquela pessoa que explora aquele trabalho. Então, a criança que trabalhou tem direito a todos os direitos trabalhistas reconhecidos. É importante ressaltar isso, porque essa é uma das nossas atuações também. Mas, para além dessa atuação repressiva e pontual, nós temos 3 projetos estruturantes em que a gente atua em 3 frentes imprescindíveis para superar o trabalho infantil. O primeiro é a aprendizagem profissional, em que a gente busca os maiores setores que são descumpridores da cota para que a nossa atuação tenha um grande alcance, né, para que diante da exigência de que uma empresa cumpra a cota, nós tenhamos muitas vagas disponibilizadas no mercado. Nós também atuamos em políticas públicas, em que nós exigimos de municípios onde são identificados os maiores índices de trabalho infantil. Nós exigimos que os municípios adotem ações de combate ao trabalho infantil no seu território. Então, que ele melhore os equipamentos da assistência social, que ele garanta escola em tempo integral, que ele tenha no orçamento um valor estipulado para ações de combate ao trabalho infantil, que ele tenha articulação entre suas secretarias para essa pauta, né, para tratar do trabalho infantil e promover ações, que ele faça campanhas de conscientização, busca ativa de crianças, enfim, diversas ações que são necessárias para combater o trabalho infantil no território. E, por fim, nós atuamos também com um projeto chamado MPT na Escola, em que a gente busca as escolas, a rede escolar municipal, para que eles estudem, a gente faz a capacitação dos professores para que eles levem essa temática, tanto do trabalho infantil quanto da aprendizagem profissional, para os alunos. E esse projeto tem uma culminância, que é o Prêmio MPT na Escola,
Porque depois da rede devidamente capacitada, os alunos fazem trabalhos escolares com os temas do trabalho infantil e da aprendizagem e concorrem de uma forma lúdica, interessante, interativa, ganham prêmios, são premiados pelas suas produções literárias, de música. É muito interessante, tem um engajamento enorme. Sim. A cada ano esse programa atinge mais crianças, mais escolas, mais municípios no Brasil, e é uma forma da gente levar o debate para a comunidade escolar, conscientizando não só a rede escolar, os professores, mas principalmente as crianças e os adolescentes, para que eles possam ser sujeitos dos seus direitos, entender esses direitos, evitar violações ou denunciá-las quando eles se identificam em situação de trabalho infantil. Outra ação é uma campanha agora em junho com diversos parceiros. Sim, realizamos também, participamos e realizamos de campanhas. Agora, em maio, nós estamos na campanha do Maio Laranja, que é uma campanha de combate às violências sexuais, porque a exploração sexual é uma das piores formas de trabalho infantil. E em junho é a nossa principal campanha, do 12 de junho. Nós a realizamos em parceria com a OIT, com a FEMPET, com o Ministério do Trabalho, com a Justiça do Trabalho. E esse ano o mote da campanha é o cartão vermelho ao trabalho infantil. Porque como nós temos 2 grandes eventos mundiais de futebol, esse ano, né, a Copa Masculina, e ano que vem a Copa Feminina de Futebol, que inclusive vai ser no Brasil, a OIT relançou uma campanha que ela já tinha, que é o cartão vermelho ao trabalho infantil, e esse ano esses parceiros estão, juntamente com o MPT, estão promovendo essa campanha. Inclusive, dia 16 e 17 de junho, nós vamos ter um seminário de combate ao trabalho infantil em Salvador, para tratar desse tema, para conscientizar, e a cidade foi escolhida pelo alto índice de trabalho infantil. Então teremos, durante o mês de junho, diversas ações. Sim, diversas ações. E como o trabalho infantil pode ser denunciado? Bom, o trabalho infantil pode ser denunciado no site do MPT, mpt.mp.gov, e aí lembrando que as denúncias podem ser inclusive anônimas, a pessoa não precisa se identificar. A denúncia do trabalho infantil pode ser feita também em qualquer setor, em qualquer serviço da rede de proteção. Nós temos o Disque 100, que é fácil também de fazer a denúncia, mas enfim, todos os integrantes do sistema de proteção de direitos de criança e adolescente, conselho tutelar, assistência social, escolas, todos são portas abertas para o recebimento de denúncias. E eles estão devidamente orientados para fazer o encaminhamento para os órgãos de fiscalização e de repressão ao trabalho infantil. Procuradora Fernanda, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço, foi um prazer. Até a próxima edição do videocast Prosa de Trabalho Entrevista. Até lá!